Ruth, obrigada pela sua participação, tá? A gente vai dar continuidade aqui no encerramento, falando um pouco sobre medicação. Por quê? Eu posso falar bem por mim que eu fui um pouco resistente à medicação, porque eu sou uma pessoa muito natureba, eu gosto das coisas bastante naturais, e eu mesmo tive preconceito e resistência à medicação, por medo de ficar viciada, por determinados receios, sabe? Você Uhum. quer falar a sua visão a respeito disso, por favor? Sim, tem algumas pessoas que têm uma certa resistência em fazer acompanhamento psiquiátrico, porque tem receio ali dos efeitos colaterais que alguns remédios realmente têm, por medo da dependência, eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida, eu não quero tomar remédio para o resto da vida. E existem sim pessoas que só corrigindo os hábitos, fazendo algumas mudanças, os sintomas diminuem, ela não precisa fazer uso da medicação. Ela vai para a terapia, aprende a lidar com o que precisa e não precisa, não há necessidade. Mas existem casos que, além da terapia, vai precisar fazer uso da medicação. Às vezes a pessoa também não precisa da terapia e só a medicação ajuda. Mas tem casos que vai precisar sim do uso da medicação para aliviar alguns sintomas, para organizar o que precisa internamente, porque o corpo ali não está conseguindo resolver sozinho, então a medicação ela vai ajudar a aliviar alguns sintomas e o médico vai refletir a necessidade de associar esse acompanhamento também à psicoterapia, até para a pessoa entender, se conhecer o que pode ter desencadeado aquelas crises, o que não está em harmonia, o que ela vai precisar mudar para que isso melhore. Porque falando principalmente em ansiedade e Sim. depressão, existem hábitos que podem favorecer, né? Ou podem ajudar a melhorar. Então, se a pessoa ela continua dormindo tarde, comendo mal, não bebendo ali a quantidade que o corpo precisa de água, excesso de tela, só ali no trabalho, é uma rotina que vai gerar adoecimento. E a medicação vai ajudar, mas vai mascarar, não vai ajudar ali na causa. Mas acho De que fato. a questão da medicação é importante é, fazer o acompanhamento ali com o médico e o quanto antes fazer uso da medicação, às vezes pode ajudar justamente naquilo que a pessoa não quer. Não quero tomar o remédio para o resto da vida. É. Mas se você demora em fazer o acompanhamento, fazer o tratamento, é justamente às vezes que vai precisar. Você vai precisar tomar a medicação por mais tempo do que você gostaria. Porque eu conheço, sim, pessoas que começaram a fazer ali uso da medicação, precisou ficar tomando por um tempo, mas o médico foi avaliando e falou assim, acho que agora está na hora da gente começar a testar a redução, né? De reduzir, ver como é que a pessoa ficou, a estar estável e avaliar e vai tirando gradativamente a medicação e ela não faz mais uso ali da medicação. E existem casos sim que há necessidade de fazer ali uso contínuo ou mais prolongado. E se a questão é o efeito colateral, você tem total liberdade de conversar com o médico e falar assim, o efeito colateral dessa medicação não está me ajudando, eu não me adaptei, e ele vai, né, nesse primeiro momento, ajustando a medicação até encontrar uma que faça sentido para você, que vai te ajudar, né? E hoje em dia, né, pelo menos a maioria dos médicos que eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais, eles têm tido um olhar diferente sobre o cuidado com a saúde mental, sobre Sim. a prescrição da medicação, né? Tem médico que não tem, né? Tipo, na primeira consulta você não sai com uma receita. Às vezes ele vai testar algumas coisas até ver, não, realmente você vai precisar fazer uso dessa medicação e vai alinhando as suas necessidades. Então, hoje tem, né, profissionais com um olhar diferenciado. Então, é diferente de antes que você entrava ali na primeira consulta de 10, 15 minutos, você já saía com uma medicação. Então, tem É. profissionais que têm um olhar diferente. Então, procure, né, um profissional que você se identifique com a forma de trabalho, que ele vai ali ver um tratamento que atenda às suas necessidades e não vai atrapalhar ali a sua rotina, não vai causar nenhum tipo de dependência. Então, se é uma medicação que vai causar uma dependência, ele vai ter um olhar e falar assim, essa medicação você vai tomar por X dias até estabilizar e depois a gente vai trocar por uma outra medicação que não tem qualquer risco de trazer ali dependência e até se
você quer parar de fazer o uso da medicação, faça com acompanhamento médico, porque tem pessoas que começam a tomar e para abruptamente, assim, sem Sim, acompanhamento, e isso tem um impacto, sim. né? Então é importante fazer o acompanhamento, encontrar um profissional que atenda às necessidades, você falar abertamente, ó, eu tô tendo isso aqui, eu não me adaptei, o médico vai avaliar se realmente é a medicação, se é outras coisas que possam estar influenciando, e vai fazendo os ajustes Sim. até encontrar o tratamento adequado para você. Não, perfeito. Você tocou num ponto perfeito, porque uma das minhas críticas ao doutor era que, por eu ter o meu mecanismo já há 35 anos, eu tenho raciocínio muito rápido e eu uso muito a minha mente para o trabalho. Então, era uma das minhas queixas. Eu falava assim, doutor, a minha mente é o meu poder, é o meu superpoder. Eu não posso perder esse poder de raciocínio. Eu preciso desse poder de raciocínio acelerado para trabalhar. E aí ele teve muita empatia ao começar aos poucos, igual você disse. Durante os primeiros 15 dias, vamos para 50 miligramas de X medicação. Depois desse momento, você aumenta. Aumentou a medicação, eu percebi que eu fiquei muito lenta, no modo zumbi mesmo. Porque eu sou uma pessoa que eu topo qualquer psicoterapia para não tomar medicação. Só que na realidade que eu estava em Portugal, não tinha como eu adicionar psicoterapia na minha rotina. Não tinha, infelizmente, Ruth, estava caótico demais. Então, eu tive que apelar para a medicação mesmo e respeitar essa situação. E aí, eu voltei na consulta e falei assim: tá a dose muito alta. Eu tô me sentindo modo zumbi, meu raciocínio tá mais lento, então ele teve a empatia de voltar para 50 miligramas. E assim como tudo na vida, é adaptação, né, Ruth? A gente se adapta ao remédio, né? Às vezes não se adaptou àquele remédio, poderia ser um outro, né? E a questão do SOS também, que eu não conhecia até então, mas as pessoas que têm síndrome do pânico, você pode até me corrigir se eu falar algo errado. A questão do SOS, o meu é o Valium, é o diazepam, e aí eu tive que tomar porque é um relaxante muscular. Porque a minha mente, ela tá ativa e tá super bem, mas como o sistema nervoso e todo o corpo dá um tilt, que acha que vai morrer, ele precisa de um choque de realidade, assim, para acalmar, né, relaxar. Tanto que eu só a medicação, né, só 2 comprimidos ao dia, independente de quantas crises tenha. Então, foi importante esse conhecimento para mim nessa questão da medicação, porque eu nem sabia que existia um SOS, sabe? Eu não tinha noção mesmo, porque nunca tinha acontecido. Então, foi importante essa questão da maturidade, conhecimento sobre o assunto, sabe? Mas fica à vontade aí para complementar. Mas acho que é o desmistificar, porque tanto o acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, tem um certo tipo de preconceito no sentido, é coisa de louco, é só para quem tem Aqui problema, no Brasil, né? principalmente. Sim, então, tipo, você é como se você assinasse um atestado se você fala que você faz acompanhamento psiquiátrico, que você faz terapia, fala assim, essa pessoa, né, Não não, é muito bem, não. e não é isso, né? Tipo, ninguém pensa nisso se a pessoa vai fazer acompanhamento com um ortopedista, com um ginecologista, com um cardiologista, assim, é a mesma coisa. É Só que assim, é verdade. um cuidado com a nossa A mente, porque a nossa nossa mente. mente é como se fosse um músculo, como qualquer outro. E se a gente não cuida, assim como se a gente não faz musculação, vai ter ali um prejuízo, vou ter dores, com a velhice posso, né, ter dificuldade de mobilidade, a mesma coisa a nossa mente. Se a gente não cuida, vai ter um impacto, seja, né, impactos, né, na memória, na concentração, no foco e até o adoecimento mental. Então, é ver a mente como se fosse um músculo que faz parte do seu corpo e ela precisa tanto de cuidado como outras partes do corpo. E normalmente, né, se a gente negligencia a grande maioria das pessoas tende a negligenciar todo o corpo, né? E para a gente continuar fazendo aquilo que a gente quer, alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo físico, Sim. mental, para que a gente continue tendo energia para fazer o que a gente deseja ali. E Sim. é importante ter, nem se fosse a questão da rede de apoio, é importante fazer amizades, é importante, tipo, ter esse contato
face a face, porque a gente vai aprendendo justamente no contato com o outro como a lidar com alguns problemas, a gerenciar, né? Então é importante ter tudo isso, né? Talvez a pessoa não tenha como fazer a terapia, mas então tenta mudar o básico, né? É verdade. Porque também fala assim, é a água, é o que dá, tipo, o menos pior na alimentação, você, né? Às vezes você Sim, não tem como ter uma alimentação 100% saudável, mas, tipo, tenta fazer o melhor que você pode. você Tipo, pode. fast food, assim, tenta diminuir, que dá para você diminuir, Saia. ou, ou dentro das opções de fast food, quais são as mais saudáveis para Sim, você, né? Tipo, não tem tempo sim, de cozinhar, mas qual é a opção mais saudável dessa que você pode incluir? O que você pode eliminar? Assim, o doce, o que você pode diminuir na questão do doce? Pequenas mudanças que atendam ali as suas necessidades, a sua rotina, né? O que dá para fazer de menos pior, é, né? Tipo, normalmente quando eu fazia acompanhamento com a nutricionista, ela falou assim, nossa, isso é terrível, mas eu falo assim, às vezes eu vou focando no que é menos pior, sim, porque eu não consigo fazer tudo. Então, o que vai ser menos pior? Então, eu vou focando no básico, assim, olha, eu não consigo fazer tudo, mas então eu vou fazer alimentação, então eu vou cuidar da alimentação ali, vou diminuir algumas coisas, vou focar em beber água, vou ver o que eu posso melhorar no meu sono dentro da rotina do que eu posso, diminuir o uso de celular, né? sim. São coisas que dá para a gente fazer e vai ter um efeito a longo prazo benéfico para a sua saúde. Com certeza, são construções de pequenos hábitos que são degrauzinhos que a gente chega no amor próprio, né? E esse amor próprio reverbera a todo ao redor, né? A família, enfim, aos nossos relacionamentos. Eu acredito muito nisso, assim, foi um belo aprendizado porque eu sou uma pessoa que eu não sou de desistir, né? Então eu fui até onde eu pude, o máximo que eu pude. Na verdade, eu fui além do meu limite, mas foi um belo exercício assim de maturidade, autoconhecimento e eu sou bem grata pelo que aconteceu, porque assim hoje eu me autoconheço mais e também sei, já sabia do meu limite, mas agora eu tenho certeza a questão do limite e dessa construção de melhores hábitos, né, que vai refletir ainda mais conforme a gente vai envelhecendo, tudo, então faz total sentido. Eu agradeço muito, Ruth, por toda a conversa e participação. Eu acredito que possa ter agregado sim, principalmente nessa área de tecnologia, que muitas pessoas lidam com bastante prazo, pressão, não só na área de tecnologia, como outras questões de trabalho, né? Eu espero que alcance essas pessoas e eu deixo aqui o espaço à vontade para você fazer o encerramento como você desejar. Acho que a gente está em questão de setembro, né? A gente falando de cuidado, né? Cuidado com a mente, cuidado consigo. Então é importante se permitir receber a ajuda, receber o cuidado, a cuidar da sua mente, a olhar para você com mais carinho, Carinho. né? Então, acho que é importante. Assim como muitas vezes a gente olha com carinho para as pessoas à nossa volta, né? Tipo, seja cônjuge, pais, filhos, amigos, que seja importante ter esse olhar de carinho também para consigo, para que continue fazendo aquilo que você deseja, né? Então, às vezes você está trabalhando demais porque eu quero dar um futuro melhor para o meu filho, Sim. para minha esposa, para minha família, eu quero poder viajar. Então, para você fazer tudo isso, é importante conhecer, né, ali o seu limite e perceber, assim, eu posso escolher ultrapassar esse limite? Eu posso. Pode, mas Mas eu sei que vai ter consequências, e então eu cara, tenho né? consciência das consequências e eu vou avaliar. Eu quero lidar com essas consequências? Ah, eu quero. Então, talvez se você quer lidar com as consequências, então talvez o que dá para Não, não, achei. colocar no equilíbrio no sentido, o que eu vou incluir para cuidar da minha mente também, porque eu estou ultrapassando, então o que eu vou fazer para recarregar minhas Isso. energias, para cuidar, para que a consequência ela não seja, Tão, tão né, clara, né? O grave. preço, Sim, isso, não seja tão sim, grave. Perfeito. sim. Então, tipo, porque às vezes acontece temporariamente eu precisar, né, mas ali é temporário. E aí eu Isso. volto para o equilíbrio e vou cuidar da minha saúde, eu vou incluir mais atividades de lazer. Né? Eu não vou extrapolar esse limite
muito tempo. Né? Sim. Então, acho que é importante. E também não se cobrar muito se não estiver conseguindo fazer as coisas, porque hoje em dia, né, o cuidar da saúde, os hábitos saudáveis, acho que virou uma nova cobrança, né? Então, eu preciso fazer. Então, não se cobrar se nesse momento você não está conseguindo. É nesse momento. E aí vai tentando fazer pequenas mudanças para que em algum momento você consiga cuidar da sua saúde melhor do que você cuida hoje. E aí, né, à medida que você cuidar da sua saúde, isso gera um impacto na vida de outras pessoas. As pessoas à sua volta, elas também vão sendo impactadas com esse cuidado ali, né? Tipo, vai vendo, nossa, eu acho que eu preciso fazer terapia, acho que eu preciso voltar para academia, acho que talvez eu vou precisar fazer acompanhamento com um psiquiatra, porque vai me ajudar, não me faz menos ser Capaz, humano, menos capaz, né? porque eu estou fazendo acompanhamento. Eu Sim. acho que você compartilhar isso que aconteceu com você é algo importante até para as pessoas verem, assim, Sim. não te fez menos tipo forte. Acho que exige até uma força muito grande você Expor, abrir né? mão de tudo isso, expor, voltar para o Brasil, recomeçar. Exato. Tipo, existe uma força ali fazer tudo isso. Não, e sabe interessante, você tocou num ponto perfeito, que durante esses dias é, eu acabei chorando por 3 horas porque veio o sentimento de fracasso, são as emoções que você fala, né? E eu me senti fracassada por 3 horas. E aí depois eu ressignifiquei e falei assim: não, eu não sou fracassada. Eu fui, consegui o título de residência. Tem pessoas que vão ilegalmente, conseguem ficar por 10 anos. Eu fui sozinha com meu filho, de forma totalmente legalizada, sem a ajuda de ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, da forma correta mesmo. Então eu venci, por 2 anos eu venci. E aí é o que você disse, agora é o momento de recalibrar, concentrar as energias novamente e se reerguer aqui no Brasil. O meu caminho talvez não era lá, houve muitos empecilhos e agora é o momento de seguir bola para frente, mais forte, mais madura, mais autoconsciente e com a vida mais equilibrada. Sim. Né? E aquele momento que a vida acho que envolve novos começos, né? A gente começa o tempo todo. E você já sabe o caminho, né? Se em algum momento você decidir, assim, acho que eu vou tentar uma outra oportunidade, eu vou lá, ou em outro país, ou que seja, você sabe A minha o família não deixa caminho. mais, Ruth. Minha família não quer Mas, nem que eu saia. mas assim, se você, né, Sim, resolver assim se arriscar, você sabe o caminho, sim, você pode, é verdade. né? Tipo, quer dizer, só porque assim, eu desisti de algo não quer dizer que se eu veja que faz sentido eu voltar, não tem problema eu Exato, voltar daquilo e retomar. E às vezes também não tem problema a gente desistir. Né? exato. A gente precisa saber os momentos que a gente vai precisar insistir naquilo, não. Eu vou insistir, eu vou mudar a rota, mas eu vou insistir naquilo e tem momentos, não, isso aqui eu vou desistir porque não faz sentido, não está Isso, agregando. Assim, não acho que tava. a gente às vezes precisa aprender É as coisas que a verdade. gente precisa desistir também. Isso, e até desmistificar não só a síndrome do pânico, mas desmistificar também aquele sonho do brasileiro que no exterior é melhor. Nem sempre. Nem sempre a vida no exterior é mais fácil, nem sempre a vida no exterior está ganha. Eu percebi que em cada país tem a sua dificuldade, sabe? Da mesma forma que eu cheguei aqui, tomei um susto com os preços no supermercado, do café e tudo mais. Lá em Portugal também tinha as dificuldades, apesar de não ter violência e tudo mais. Cada lugar tem a sua dificuldade, então é tudo escolha. Na vida é tudo escolha mesmo e análise do que a gente é capaz de passar ou não, né? Mas eu agradeço, Ruth, porque o papo foi agregador. Eu espero que agregue para as pessoas também, né, nesse quesito de desmistificar a saúde mental, principalmente aqui no Brasil. É um serviço à sociedade que nós duas estamos fazendo. Eu estou muito orgulhosa. E só te agradecer mesmo. Eu vou deixar o seu contato aqui na descrição para que as pessoas possam te procurar
Ela também tem projetos incríveis, Glitches. Eu espero que vocês a sigam e também leiam tudo que ela faz, é divino. Não é porque é minha amiga, não, mas ela é extremamente talentosa e eu tenho um tremendo orgulho de apresentar ela aqui no canal, tá bem? Obrigada, Ruth. Eu que agradeço. Até já, galera.